Eu que tive que passar fome porque o meu namorado falava que eu estava gorda demais pra ele. E eu aceitava essa situação. E tem hora que eu paro e penso assim que às vezes a gente submete a cada coisa, né? Mas eu vou explicar como isso aconteceu. Eu conheci esse meu namorado na faculdade e assim, nas 3 primeiras semanas foi tudo lindo, maravilhoso, sabe? Foi o suficiente pra eu ficar apaixonadinha por ele, por conta da forma que ele me tratava. E assim, eu nunca fui acima do peso, sabe? Eu sempre fui corpuda. Sempre tive bunda, sabe? Nunca tive excesso de barriga. Tinha um pouquinho, mas não era muita coisa. Depois dessas 3 semanas, o meu namorado, ele simplesmente passou a ficar estranho comigo. No começo ele me elogiava e tal, mas aí ele simplesmente parou, sabe? E foi quando eu chamei ele pra conversar e perguntei o que tava acontecendo. Aí ele falou pra mim, ó, eu acho que a gente não dá mais certo. E ele é aqueles filhinhos de papai, por mais que ele era independente, tinha a casinha dele e morava sozinho, ele foi criado como um playboyzinho, né? Então, assim, quando ele não tinha o dinheirinho no bolso, os pais sempre iam e mandavam dinheiro pra ele. Porque os pais dele tinham uma condição financeira muito boa. E eu falei pra ele, né, porque que ele achava que não dava mais. E ele só falou assim, olha, a minha imagem não condiz com a sua, com a mulher que eu quero do meu lado, né? Porque, segundo ele, eu estava acima do meu peso e eu tinha que ser uma mulher magrinha. Eu tinha que parar de comer pra emagrecer. Gente, essas falas dele me pegou de um jeito. E enquanto ele ia falando, eu chorava. E eu pedia pra ele não largar de mim. E eu falava que se isso era o problema, eu ia emagrecer, sabe? Que eu já tava precisando mesmo. E ele só olhava pra mim e falava assim, ó, essa é a condição, né? Você tem que se cuidar. E eu comecei a passar fome, né? Eu ficava muito tempo sem comer. Quando eu acabava comendo, eu ia pro banheiro e vomitava. Se eu estava do lado dele, ele comia lanche, as coisas perto de mim e comia lanche, as coisas perto de mim e eu não podia comer. Eu sei que em 4 meses eu emagreci 20 quilos, sabe? Todo mundo me olhava e falava que eu tava parecendo doente. Só que eu me olhava no espelho e eu ainda me achava gorda. Porque ele continuava falando pra mim que eu ainda estava gorda. Quando passou esses 4 meses após essa perca de peso assim tão grosseira, teve um dia que eu estava na faculdade e eu simplesmente desmaiei. E nesse dia eu não tinha comido nada, né? Chamaram a ambulância me levou. Quando eu acordei, eu já estava no hospital tomando soro. Eu lembro de acordar assustada e pedir pra que tirasse aquele soro de mim, porque aquilo lá ia me engordar. E ali a minha mãe só falou assim, para de ser louca, né? De onde você tirou que você tá gorda, você tá pele e osso. E aí eu falei pra ela, falei assim, mãe, eu preciso emagrecer. O fulano falou que vai largar de mim, ele falou que eu tô gorda. E assim, os meus pais sempre fizeram muito por mim, sabe? Eles sempre me defenderam muito. Então na hora que eu falei aquilo, a minha mãe, ela ficou possessa, né? Já começou a falar, a culpa é dele. Eu sabia, né, que tava acontecendo alguma coisa, que isso não tava normal. E nesse momento ele já tava indo pro hospital me visitar. Então na hora que ele chegou lá, minha mãe acabou com ele, sabe? Nossa, falou um monte pra ele. E ali, a minha mãe brigando com ele, eu ainda ficava do lado dele, né? Pedia pelo amor de Deus pra ela parar de brigar com ele, porque eu gostava dele. Até que quando foi no dia seguinte, o médico passou lá no meu quarto e falou assim que eu teria que ficar mais uns dias no hospital porque eu estava com um caso de desnutrição muito grande. Tá faltando muitas vitaminas no meu corpo e tal. E que ele não sabia como que eu não tinha adoecido antes. E se eu continuasse daquele jeito, eu não duraria muito. Cara, bastou aquelas palavras do médico pra dar tipo um estalo na minha mente. Sabe quando você acorda pra realidade? E aí eu pensei assim comigo, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe, eu conheci um cara e olha, ele tá me destruindo. E naquele mesmo dia, quando meu namorado ele foi à tarde me visitar, eu falei pra ele que eu não queria mais namorar com ele, sabe, que tava tudo acabado, que ele tinha acabado com a minha saúde. E ele só falou assim pra mim que eu tava perdendo, quem tava perdendo era eu. Ali, quando ele saiu, eu chorei muito, sabe, eu chorei. E mal saiu do hospital, ele já começou a postar foto em barzinho com os amigos, com outras meninas e tal. E eu ali chorando, né. Eu saí do hospital, eu cheguei em casa, eu fiquei mais um mês em casa fazendo trabalhos da faculdade em casa mesmo, as minhas amigas me ajudando. Nesse um mês eu me recuperei um pouco do meu peso, eu voltei a me alimentar, eu já estava um pouquinho melhor, né? E foi quando eu voltei pra faculdade. E aí ele veio, a maior cara de pau pedindo pra voltar, mas eu falei pra ele que eu não queria mais, né? Assim, hoje faz 6 meses que isso aconteceu e hoje eu estou bem comigo mesma. Eu não voltei ao meu peso, foi até bom porque eu emagreci um pouquinho. Hoje eu estou com um corpo ainda melhor, eu estou muito feliz. E hoje eu trouxe a minha história mais pra conscientizar vocês, sabe? Pra vocês nunca permitirem que a pessoa que está com você interfira tanto assim na sua vida a ponto de prejudicar a sua saúde. E essa é a minha história.